Isso aí, estamos reconectados. O pessoal está entrando aí de volta. A Lili Santos. Vamos lá esperar aí alguns segundos para o pessoal reconectar essa live. Se você está curtindo o conteúdo, comenta aí, coloca a tua pergunta, bem? Compartilha, clica aí no aviãozinho e manda pra galera aí conectar. A Cris do Dávila. Essa eu sei que é lover da live do Recri. Essa é a lover. Na live a gente vai entender o que é lover aí. Já. Marcelão, conectado. A Sheila. A gente vai falar agora um pouco dos tipos de consumidores, né? A gente às vezes quer atingir muito quem consome o nosso produto, só que nem sempre é a pessoa que compra e nem a pessoa que paga. Como que funciona isso? Tá, então é basicamente um estudo que nós temos sobre o comportamento do consumidor. É que a gente está falando muito sobre isso porque isso se aflora muito nas redes sociais, tá? Mas isso é em qualquer negócio, mas em meio a uma pandemia, o comportamento do consumidor que a gente já tem no dia a dia se aflora nas redes sociais e isso a gente precisa identificar o que é isso para que gere valor, gere receita e por aí por diante, tá? Então, nós temos a pergunta de quem é o consumidor, quem é seu consumer, quem é seu shopper e quem é seu buyer. O que seria? O consumer é a pessoa que literalmente utiliza e consome o seu produto. Aí você pode estar falando, mas não é a mesma pessoa? Não, e nem sempre. Pode ser que sim, mas tem produtos que não. É meio que confuso, mas você vai entender conforme eu for explicando. Então aqui, quem é o consumer? É aquela pessoa que literalmente consome o produto. Um exemplo simples é fralda. Quem é que consome o produto? É o bebê. Certo? Beleza. Aqui eu vou dar um exemplo, eu até falei isso no curso e vou falar aqui também que é importante. Frisando que nós aqui, né, temos a fé cristã, nós estamos direcionados pela Bíblia e porque Jesus nos ensinou, e aí, então aqui eu vou mostrar um padrão de família tradicional, que é mãe, pai e filhos. Porém, a gente entende que na sociedade que a gente vive, esse padrão familiar não é tão comum. Existem pais solo, mães solo e outros formatos de família. Aqui a gente não está falando sobre se é certo ou errado, enfim. Aqui a gente está falando sobre pessoas que vão consumir o nosso produto e eu quero que você tenha isso muito em mente, tá? Porque aqui nós estamos trabalhando na parte mercadológica, mesmo tendo a direção espiritual sobre tudo isso, tendo essa compreensão, mas eu quero que entendam esse contexto, tá? Nós moramos ainda aqui na Terra, nós ainda estamos no céu, então nós temos que aprender a lidar com as diferenças e todas essas outras questões. Tem um exemplo do que ele está falando? Esses dias a minha esposa vendeu uma roupa e no WhatsApp ali, você acaba não sabendo com quem muitas vezes você está falando, né? E quando ela foi entregar, era um homossexual. Sim. E ela não sabia. E ela entregou o produto. E normalmente ela tem a proposta de valor, aquilo que marca a pessoa. E ela coloca um coraçãozinho, ela coloca um diferencial, uma flor, um versículo. E ela entregou ali, né, para aquele rapaz que comprou o produto dela, e depois ele falou, uau, eu estava precisando disso, né? Olha o impacto, olha a marca que gerou naquela pessoa, né? Então lembrando que aqui a gente está falando sobre pessoas, tá? Independente de qualquer outra situação, tá ok? Mas por exemplo, eu vou usar o exemplo da família tradicional convencional, né? Pai, mãe e filhos. Então aqui nós temos o bebê que consome. Então ele é o consumidor final, ele é a pessoa que vai utilizar literalmente seu produto. Mas foi ele que buscou a informação do produto e que foi até a loja pegar o produto? Não, foi o shopper. Quem é o shopper? Seria a mãe, que é a mãe que foi responsável, que buscou a informação de qual que é a melhor fralda,
qual que é o tamanho dele, e qual que é a melhor orientação e tudo mais, e que buscou e que foi a pessoa que se interessou pelo produto. E foi até lá a loja e foi o produto. Mas foi necessariamente ela que comprou? Nesse padrão que eu estou trazendo aqui, talvez não. Talvez quem pagou foi o pai. Então ele é o buyer. Buyer é a pessoa que literalmente pega o dinheiro e que vai pagar o produto. Isso é uma divisão que a gente tem que fazer, principalmente no comportamento do consumidor, porque às vezes a gente está direcionando a nossa comunicação para a pessoa errada. Às vezes o produto só não está explodindo de venda, às vezes só não está estourando porque você está direcionando para a pessoa errada. Às vezes com uma mudança ali, com uma palavra que você vai mudar, ou direcionar um pouquinho a estratégia, a pessoa que vai estar na foto, ou qualquer outro elemento, consegue mudar já completamente. Nesse exemplo que ele está dando, eu sei lá qual é o nome da fralda. A minha esposa só falava assim: ô amor, traz fralda aí que tá acabando. Ó, compra daquela fulana de tal, porque não vai vazar à noite, não vai dar alergia. Para quem vai ser o foco do teu alcance? Sim. O que a mãe quer saber? Se o produto não vai vazar à noite. Você vai ver as propagandas, tem o bebê lá. Sim. O bebê tá sabendo que ele tá... Não, uma carinha bonitinha, até traz... É só pra trazer a mãe se ver naquela situação de cuidando do filho. Não vai vazar, não tem alergia. O que os caras querem alcançar? O buyer. O shopper e o buyer, né? Porque a pessoa, eles querem alcançar a mãe, por exemplo, papinha de bebê. Aqui eu tô dando exemplos de criança porque é um mais exemplo claro, mais claro, fica mais fácil de entender, mas você tenta aplicar isso dentro do seu negócio, tá? Então, assim, quem vai receber a informação? Geralmente, assuntos relacionados a isso é a mãe, né? Dentro da casa, é a mãe que recebe esse tipo de informação até determinada idade. Que aí agora vem também outro direcionamento. Depois que um casal tem filhos, existe um estudo que fala que mais de 85 a 90% das vezes que se consome algo dentro da sua casa, depois que você tem filhos acima dos 7, 8 anos, é o filho que decide o que vocês vão comprar. Talvez você aí dentro da sua casa tá falando, é verdade. Acredite, esse estudo é muito verdade, porque isso se reflete em tudo. Porque assim, o exemplo familiar na minha família, meus tios foram trocar de carro e quem escolheu o carro que ia comprar foi o meu primo. E ele nem dirige, ele tem tipo 17 anos agora, mas assim... quem decidiu que ia comprar o carro, o modelo do carro, foi ele. Mas quem dirigiu? Meu tio e minha tia. Quer dizer, minha tia começou a dirigir agora, mas meu tio. Então, assim, o que ele fez? O meu primo, ele gostava de um carro, ele foi lá e começou a passar todas as informações para a mãe e minha tia, e aí começou a mostrar, olha, esse daqui. Aí passou essa informação para ela. Ela se interessou também, e aí meu tio, que é a pessoa que necessariamente iria pagar, foi lá e... pagou e decidiu comprar, que foi a tomada de decisão. Mas quem influenciou? Você entende que existem vários fatores que influenciam a gente no ato da compra? Que, claro, a gente estava até falando um pouquinho mais cedo sobre isso. Às vezes o influenciador digital, aquela blogueiro e tal, o youtuber, é a pessoa que vai mexer um pouquinho na sua mente, trazer uma outra percepção. Mas às vezes os influenciadores às vezes não, grande parte das vezes o influenciador está dentro da sua casa. 90% das vezes, quem influencia você a comprar alguma coisa é o seu filho. Ai, mas ele tá precisando tanto. Ai, ele ia gostar tanto disso. Ai, ó, se vê, né? ele gosta... então, se vê. Por exemplo, o mercado é aquelas gôndolas, ponta de gôndola, o corredorzinho para ir no caixa. Que você sempre acaba pegando mais alguma coisa porque, ai, meu filho gosta, porque não sei o que gosta. Tudo isso reflete. Tudo isso são... gatilhos que acaba pegando e assim, e nós estamos dentro disso, ok, tá, é normal. Eu acho que um exemplo dentro do que você está falando, Caio, vamos supor o caso da Uyara aí, vamos usar ela como exemplo, né? Homem consome namorados.
que você poderia fazer uma campanha? O namorado pagar, né? Olha, deixa tua namorada mais bela. Você vai alcançar um shopper. É um shopper, exato. Né? E aí, um shopper e buyer. Porque aí, Uhum. por exemplo, ele vai pensar assim, você pode fazer uma campanha do Dia dos Namorados, tipo, dia da beleza da sua namorada. É. E aí o cara, às vezes o cara é meio ruim de presente, que a gente tá ligado que isso Gerou acontece. um insight ali. Falou né? assim, mano, é minha solução. Esqueci do dia de dar um presente, eu não consegui comprar nada legal, vou dar um dia de beleza pra ela. E aí, esse é o pulo do gato pra você, é uma estratégia de venda. Pode ser uma campanha que você pode fazer. Começa, tipo, umas 2 semanas antes do Dia dos Namorados, uma semana antes, começar a falar e aí gerar. E aí direcionar um pouco mais pros caras. Tipo, divulga aí pros namorados. Às vezes até você pode jogar para suas clientes jogarem pros maridos ou pros namorados, para elas incentivarem eles a fazer isso. Porque eu sei que a mulher, dentro de um casal, tem uma influência grande. E muito, né, amor? Né? Não, pode deixar aqui, só nesse daqui, só para falar sobre os influenciadores no ato da compra. A gente falou um pouquinho sobre os filhos, mas eu vou falar agora sobre o seu pessoal. Aqui tem um dado que 83% das vezes nós somos influenciados no ato da compra através dos nossos olhos. Os nossos olhos nos influenciam 83% das vezes a comprar. 11% das vezes é pela audição, 3,5% é pelo olfato, 1,5% é pelo tato e 1%, apenas 1% é pelo paladar. Então, apenas 1% das vezes a gente é convencido pelaquela degustaçãozinha. Grande parte das vezes, 83% das vezes, é através da embalagem, é através de como está apresentado o produto ou serviço, como você se auto-apresenta, se você é prestador de serviços, médico, fisioterapeuta, massagista ou qualquer outra. A forma que você se apresenta, a forma que você está vestido, vai ditar também se isso é um influenciador ou não. Por isso que eu sempre digo, a aparência que você tá assim, a gente não tem que se focar nisso e tal, entrando nessa questão mais filantrópica e tudo mais, mas isso também é uma coisa importante para você que faz negócios através disso. Você vai visitar cliente, você tem que estar bem vestido, é importante você estar com um perfume legal, porque também o olfato também é um influenciador dependendo do seu negócio. A Starbucks é um exemplo claro disso. O negócio deles é vender café. Mas lá, eles pegam e mexem com todos os nossos sentidos. Por exemplo, aquela loja super bonita, com aquela luz, né, mais fechadinha, então um ambiente mais acolhedor. Pra você trocar uma ideia. Ficar mais calmo. Aí aquele cheiro de café não é o cheiro de café passado na hora, é uma maquininha que joga cheiro lá o tempo inteiro. Porque se você sentir o cheiro aqui no shopping Itaquera e sentir o cheiro lá nos Estados Unidos, vai ser o mesmo cheiro, porque é um padrão da loja. Então, todas branding, né, completo. É todos esses elementos que vão indo buscar. A gente pensa um pouquinho sobre isso, como isso é importante, né, assim, na construção de marca e tudo mais. Porque um exemplo claro que a gente está vivendo hoje é a questão do Itaquera, uma coisa mais próxima da gente. O Shopping Itaquera começou pequenininho, com algumas lojas até que a gente nem conhecia, sem marca e tal, uma outra que aparecia assim, que tinha uma marca um pouquinho mais famosa, não sei o quê. Do nada assim, né? Ao longo de um tempo, as pessoas foram percebendo que, nossa, o Shopping Itaquera ali tem bastante consumidor. Opa, tem potencial de compra, tem muita gente andando lá, estão fazendo um rolezinho dentro daquele shopping, calma, não sei o quê. Eles fizeram uma expansão gigantesca dentro daquele shopping, que agora até uma joalheria famosa, a Vivara, tá lá dentro. Aí você para pra pensar, nossa, mas uma Vivara, uma loja de joias dentro do Shopping Itaquera, na classe C, no extremo leste. Você entende como que o consumo está em todo lugar e existe potencial de compra? Se não existisse potencial de compra, eles não teriam expandido o shopping da forma que e não teria uma loja dessas, que são lojas renomadas no mercado, que estão aí há mais de 20, 30 anos. São lojas caras, né? Que você não vai entrar lá e gastar menos de R$300, é muito difícil. Então, começa a compreender que também você não precisa se posicionar como uma marca barata. Talvez no início, as marcas, quando o shopping estreou,
as pessoas tivessem um pouco de dificuldade de entender, pensar assim, ah, não, esse público não vai consumir. E aí, pelo contrário, entendeu que a classe C, né, vou pôr aqui C e D, mas eu sei que tem B, B menos, B mais, tem um poder de compra que até às vezes supera um pouco da classe A, porque a classe A, por muitas vezes, eles têm um poder de compra maior, porém eles consomem muito menos do que o público B menos, C e tudo mais. E olhando para esse emergente, né, talvez você vai entrar num mercado que já tem muitos. Sim. E aí você subindo um pouquinho o nível, a qualidade, o perfil, o estilo, a imagem da tua marca, você vai atingir um público que talvez esteja consumindo ali, né? Consumir porque não tem opção, mas que queira algo mais estilizado, mais refinado, mais customizado. E aí você vai alcançar esse público, né? Que você não vai entrar na disputa acirrada. Sim. Um grande exemplo, você falou da Starbucks, eu gosto muito, né? De consumir os produtos da Starbucks. E o que os caras fizeram? Para quem é o fanboy ali do produto, né? O lover, nós vamos falar sobre isso. Eles criaram no aplicativo da Starbucks uma ferramenta em que eu estou a 1 km da loja, então sempre naquele horário eu vou para a loja. Eu já crio uma opção de fazer o meu pedido. Então eu estou chegando perto, já crio o pedido automático. Quando eu chego lá, já está com o meu nome no copo, só eu retirar o meu produto. Nossa, que né? experiência Então, incrível, né? Olha o que os caras estão fazendo, fidelizando um cliente, trazendo uma proposta nova, né? Trazendo uma experiência diferente. Olha, eu não vou precisar enfrentar fila, eu não vou... Ter que esperar, nesse mundo que a gente corre, principalmente São Paulo, que é tudo agilizado, é tudo pra ontem, tá tudo sempre atrasado. Meu, só vou passar aqui, ó, peguei, tchau. Você vê, estão atentos, né? Então, segue alguns desses exemplos, às vezes já tá funcionando. Talvez para você criar isso dentro do seu aplicativo, ou criar até um aplicativo, seja um pouco mais complicado. Mas existem outras formas. Tem outras formas de você poder alcançar o teu público e trazer essa experiência diferenciada. É isso que a gente está falando. Pesquisa, né? Ver qual que o que as pessoas estão querendo, o que as pessoas estão buscando, qual que é o padrão de comportamento. Se você está situado numa região, você tem uma loja física, ou você tem um salão, ou qualquer coisa, vê o que aquele público está querendo, né? Eu moro em Itaquera e você vê uma mudança de comportamento no público aqui de Itaquera, na população de Itaquera. Então está elevando o nível, né? Sim. A gente já tem lojas muito mais requintadas, né? Serviços muito mais requintados, está começando a aparecer porque é um público emergente que quer uma coisa mais de qualidade. Então esteja atento na onde você está inserido. Às vezes as respostas estão muito mais próximas se você olhar um pouquinho com um olhar diferente para as coisas. Às vezes a gente tem a tendência de olhar assim, mas aqui o povo não consome nada, aqui o povo não gasta, aqui o povo não compra. Será que o pessoal não compra ou o produto ou serviço que você está se predispondo a fazer ou oferecer que não está tendo um apelo legal, não está tendo um discurso relevante? Porque foi o que a gente falou. As pessoas hoje buscam relevância, uma proposta de valor, um algo a mais. O produto, a pessoa vai consumir, seja de você, seja de X, Y, Z. Ela vai consumir o produto. Agora, a pergunta ela vai consumir o seu, porque você é um produto, um serviço que oferece um algo a mais, um plus, que a pessoa tem uma experiência bacana, ela vai comprar de você porque você é a mais barata, porque você é a mais rápida, ou porque você é a melhor, porque você é a única. Entenda, começa a entender isso, entendeu? Tem uma outra percepção na hora de você desenvolver um serviço e produto. Aqui a gente é exatamente sobre isso que a gente está falando. A procura do meu cliente é ideal. Às vezes o cliente real nem sempre é o cliente ideal nem sempre é o meu cliente real. A gente idealiza um cliente, por exemplo, eu idealizo um cliente que vai querer estar fazendo, né, na Creators, então, fazer um curso comigo de 6 meses a 1 ano, pagando R$5.000 todo mês, mensal. Isso é um sonho, é o meu ideal. Mas esse é o meu real atualmente? Não,
Porque, primeiro, o público que eu estou idealizando não gasta ou não tem, não utiliza, não separa essa verba para educação ou até mesmo para aperfeiçoamento, educação complementar. Então, eu tenho que começar a idealizar um pouco, me situar. Uma dica que eu dei no curso na sexta, e eu também faça uma lista do cliente que você tem hoje, o cliente que compra lá. Então, por exemplo, fala assim, o meu cliente, ele geralmente compra no começo do mês, em época de pagamento, ou no final do mês, não sei o quê. Ele gasta, em média, R$100, R$200, não sei o quê. Assim, coloca tudo específico. É mulher, é homem, é não sei o quê. E começa a especificar o cliente que você tem hoje. Depois você coloca o cliente ideal, que é aquele que você gostaria. E aí, tudo que você gostaria que ele fosse, que gaste R$5.000, que ele faça isso, que ele me indique para mais 10 pessoas, para não sei o que lá. E uma terceira lista. Nessa terceira lista, você vai tentar linkar os dois, as coisas que dá para você fazer possível entre esses dois. As coisas que eles convergem, coisas que são possíveis. Por exemplo, será que esse cliente ideal que você não tá? Será que o cliente que você tem atualmente, ele não consegue ter alguma atitude para o seu cliente futuro? Eu acho que está meio confuso de entender, mas, por exemplo, será que você idealizou que o seu cliente ideal te indicaria para 10 pessoas? Será que o cliente que você tem hoje, se você fizer uma campanha legal, se você melhorar em alguma coisa ali, fazer alguma ação específica, será que ele não consegue indicar você para 5? Então, vamos tentar trabalhar com as possibilidades, porque tudo é possível. É uma questão mais de você expandir e começar a compreender um pouquinho melhor, ou até mesmo conversar com o cliente. Às vezes você fazer uma pergunta simples, tipo, o que você gostou? O que você acha? O que eu consigo melhorar? Às vezes a resposta, tipo, de 5, 6 clientes já vai te abrir a mente pra falar, mano, eu não tava enxergando isso, eu preciso mudar isso agora. É mais a questão de, tipo, tirar, o Rafa falou muito sobre isso, sobre o orgulho, tipo, você não precisa já começar já sendo a pessoa mais bem-sucedida. É uma construção. O sucesso, né, profissional e tudo mais que você idealiza vai chegar, mas assim, aos poucos. Vai ouvindo. A gente estava falando sobre cocriação. Vai cocriando com o seu cliente. Vai construindo uma marca que o seu cliente se veja e ele fala assim, mano, eu ajudei ele a fazer isso. E aí ele vai indicar, porque ele vai falar, mano, usa lá, mano, ele se preocupa, todas as dicas que a gente dá, ele vai lá e ouve. Eu falei pra ele fazer aquilo, um mês depois ele já fez. E, é assim, é uma construção, é construindo, porque você nem sempre vai ter as respostas de tudo do seu negócio. É você compreender que, ouvindo o seu cliente, ouvindo qual que é a necessidade dele, você vai poder criar algo que ele de fato vai querer usar e vai se tornar um lover. Vai se tornar um lover, o que é? É aquela pessoa que é apaixonada pelo produto. Por exemplo, aqui nós temos dois extremos. O Rodrigo é apaixonado pela Apple e eu sou pela Apple. Então, tipo assim, eu não consigo mexer. Tipo, às vezes ele me passa o celular dele para fazer as lives aqui na igreja e eu não sei mexer, eu fico todo perdido. E eu tenho certeza, se eu passar para ele, ele também fica meio, tipo, na hora assim. Por quê? Nós nos tornamos tão apaixonados que todo mundo que pergunta, que celular você vai comprar? Ele com certeza vai indicar Xiaomi e eu vou indicar Apple, porque nós nos tornamos. Isso a gente está falando de marcas de celulares, mas, por exemplo, isso é de coisas bobas. Chocolate, por exemplo, a Nestlé fez uma campanha, seja um lover. Porque aí você ganhava, se você fizesse alguma coisa, você recebia na sua casa alguns produtos da Nestlé. Porque as pessoas eram tão apaixonadas que estão fazendo. O McDonald's começou a fazer essa campanha, eu vi ontem, que eles começaram a postar no Instagram, que todas as pessoas que postaram até o dia 19 de agosto que queria ser patrocinado pelo McDonald's, poderia pegar lá, tirar um ticket lá com eles, apresentar o que eles tinham postado na data e apresentar na loja. Se eles apresentarem isso, a pessoa vai ganhar um lanche de graça. Isso é ser um lover. E isso eles estão aproximando. Em teoria, se você pode pensar, mas eles estão perdendo, não sei o que, será? Será que eles estão perdendo mesmo? Será que eles não estão aproximando mais a marca deles? Eles estão juntando, falando assim, a campanha que a gente está fazendo, a gente poderia ter gastado milhões pagando uma blogueira ou alguém para usar ou falar sobre o nosso produto. Pelo contrário, a gente vai investir esse dinheiro em pessoas reais que vão de fato consumir o meu produto. E é essa a importância e a relevância.
Só pra ficar claro, Cris, eu te amo mais do que o Xiaomi, tá? Porque eu ia dormir no sofá aqui hoje. Não vai dormir. Cris, não deixa ele dormir no sofá. Tá. Aí então a gente falou sobre os lovers, sobre o cliente ideal. Vamos falar então que você fez todos esses passos que a gente falou e aí você, achei ele e não largo mais o meu cliente. Beleza. Mas para você não largar ele, existem os passos que aí agora você tem que se demonstrar preocupado também com ele. Porque o cliente, ele quer ser cuidado. Ele é como se fosse um bebezinho. Essa acho que é a melhor definição para um cliente. Ele gosta de ser tratado, ele gosta de ser mimado, ele gosta tipo, de receber uma coisa diferente, ele gosta de ser surpreendido. Então, para você ter todos esses dados, você precisa saber onde ele está. Isso é região demográfica também. Então, qual que é a região que ele está? Isso também pode te direcionar se de repente o lugar que você vai vender. Aqui a gente estava falando um pouquinho antes sobre os 4 P's, né? E os 4 C's. Que é uma teoria, né, sobre o marketing 4.0, que foi uma teoria que Kotler, que é um grande escritor de marketing e tal, se vocês quiserem pesquisar um pouquinho mais depois. Ele é o grande estudioso sobre marketing e sobre marketing 4.0 e tudo mais que a gente foi falando um pouquinho sobre durante aqui todo o período. E aí tem os 4 P's, que é produto, preço, prazo e promoção, que é o produto em si, o preço do produto e tudo mais. A praça é a região que ele está localizada e a promoção seria as ações de venda ou estímulo que você faria nele. E aí tem os 4 C's, que é um pouquinho focado no cliente, que é o consumidor. Tem o custo, que não necessariamente é o valor do produto, mas é o custo completo. Tipo, de quanto você gasta para ter o produto, ou para criar o produto, o custo para você manter esse produto e até o custo que o cliente vai ter para ir buscar o produto. Tem também, eu fiz uma cola aqui porque eu tinha esquecido as palavras, tá? A conveniência, quanto conveniente esse produto é para o cliente. Então, assim, onde esse cliente vai conseguir encontrar esse produto? É conveniente para ele? Faz parte do dia a dia dele? É da ocasião dele passar por essa região? Vai se tornar, um hábito ele fazer isso? E a comunicação, que é aquela comunicação até de mão dupla, onde a pessoa vai se ver. É aquela comunicação onde a pessoa se idealiza ali, onde a pessoa se vê, se identifica, que ela vai poder falar assim, eu faço esse tipo de coisa também. É quase um meme até, né? Tipo assim, eu vou compartilhar porque eu fiz isso também, eu faria a mesma coisa. Então, assim, onde ele está, sobre que assunto ele se interessa, quais os assuntos que esse cliente conversa, sobre o que ele está conversando, quais são as coisas que ele gosta. Até na hora de criar as postagens, né? Sim. O cliente gosta do quê? Então você vai, na hora que você vai criar um gatilho, uma conexão. Me identifico com essa marca, me identifico com essa empresa. Por exemplo, a gente falar, né, sobre produtos de cabelo. Então você precisa ter variedade de repente de cabelo. Se você tem um produto que é shampoo, um creme de pentear milagroso. Então as pessoas têm que se identificar. Hoje em dia a gente fala muito sobre isso. Na moda existe muito isso agora. Nas passarelas a gente vê as modelos plus size ou a diversidade na passarela das mulheres desfilando com vários formatos de corpos e tudo mais. Então, o que ela está falando, sobre o que ela se interessa, com quem ela se relaciona. Então, vale a pena. É um trabalhinho meio chato, esse que eu vou falar agora? Eu sei porque eu faço e é meio difícil, mas assim, dedica um tempo para você entrar nas pessoas que compram de você e dar uma stalkeada, vamos falar assim, para você ver quais as páginas ela curte, o que ela tá falando, o que ela não gosta. Isso é muito, eu vou falar um pouquinho mais, mas assim, com quem ela tá se relacionando, o tipo de relação que ela tem, o que ela ouve, o que ela fala. Hoje a gente posta o tempo inteiro sobre nossa vida. Então você pode descobrir muitas coisas só dando uma olhada no Facebook, no Instagram da pessoa, que às vezes a pessoa vai lá e posta a música que ela tá ouvindo, posta o que ela tá comendo. Isso, tipo, você tem que começar a entender como mercado, como oportunidade de fazer negócio. Poxa, meu cliente está se relacionando com a marca X, consigo fazer uma parceria com essa marca X para minha marca também aparecer lá? Será que eu não consigo fazer uma playlist então e pôr essa música e direcionar para eles?
Enfim, é tudo estratégias que você consegue fazer. É a Jequiti, né? Eu lembrei, né? É a Jequiti, Jequiti, marcas de sucesso. Você vê Jequiti, Ferrari, não sei o quê. Marcas de sucesso. Ele tá associando o quê? Ele tá levando... o produto. Tipo, o Jequiti, eu nem sei quanto que vale, assim, um produto deles, mas deve ser uns 30, 50 reais. Não faço ideia. Enfim, mas deve estar nessa faixa e ele tá se comparando com marcas que, tipo, valem mais de R$1 milhão, né? Uma Ferrari, qualquer outra, assim. Então, com quem ela tá tentando se relacionar? Quais as marcas que a pessoa que ela se relaciona? O que ela gosta de comprar, isso também é importante. O que o seu cliente gosta de comprar? De você e de outros. Começa a entender o que ele gosta mesmo de comprar. Que assim, igual eu falei, a gente posta muito do que a gente está fazendo no nosso dia. A gente dá check-in e tudo mais. Então, começa a ter essa percepção, esse olhar. Quando você estiver nas suas redes sociais, meio que fica viciante um período, então vale a pena você ter um controle. Mas assim, quando você postar, for olhar suas redes sociais, não olhe só com um olhar de tipo, tô passando tempo. Tem um olhar também empreendedor, porque às vezes dali, de uma referência boba, pode você ter um insight enorme e mudar a sua forma de atuar dentro do mercado. E o último que eu gosto de falar bastante é o que o seu cliente, o que ele não gosta. E é disso que a gente tem que falar um pouquinho. Porque às vezes a gente coloca muito da nossa personalidade pessoal dentro da nossa marca. E por um período, isso é normal, porque é novo, a gente está criando e tudo mais. Mas nós temos que entender que são pessoas diferentes. Você é uma pessoa física e a sua marca é uma pessoa jurídica. Sua marca tem uma personalidade, tem uma identidade, ela se relaciona com um número grande de pessoas. Então, assim, entender que essas relações são diferentes e que elas têm personalidades diferentes. Então, com quem o seu cliente gosta de se relacionar e o que ele não gosta. Então, de repente, o que o seu cliente gosta, você gosta, e aí e sua marca vai ficar onde aí? Será que, tipo assim, lógico, eu não estou falando de coisas erradas, assim, né? Fora do nosso contexto cristão, né? Tipo, por exemplo, de bebidas, coisas assim do tipo. Tem essa consciência, tal, mas eu tô falando de coisas que de repente são gosto pessoal. Eu gosto da cor laranja, mas será que minha marca precisa não gostar da cor laranja só porque eu não gosto? Não, vale a pena ter esse contraponto também para entender o seu cliente, o seu mercado e tudo mais. Eu acho que um pouquinho... Tem mais algum aqui? Não, aí agora acabou. Perguntas, vocês têm alguma coisa para colocar? Eu acho que a gente falou muita coisa que até talvez faça sentido você assistir de novo, anotar, né? Anote. E para colocar em prática, né? Então, conhecimento você requer aprender algo e aplicar aquilo, que senão é coisa perdida, né? Então anota, assiste de novo e começa a praticar. E aí, muitas vezes você não vai ter a expertise para fazer tudo isso. Sim. Então, tá o Caio, ele é consultor também, e aí talvez ele consiga te ajudar, talvez não, né? Ele vai poder te ajudar muito, como já tem feito com alguns profissionais, e aí cabe você a pedir um conselho ou uma consultoria e contratar. É o serviço. Tá, isso que o Rodrigo falou é muito importante, tá? No início, de fato, a gente acaba fazendo tudo, né? Assim, você acaba fazendo negócio, então você tem que fazer a postagem, você tem que fazer isso, conseguir o consumidor e tudo mais. Mas, depois de um tempo, né, ao longo, assim, você vai criando uma consistência, vai começando a entender o ritmo que sua empresa está indo, vale a pena você ir pegando profissionais, contratando profissionais, esporádico também, assim. E eu não tô falando só de mim, tá? Eu tô falando, por exemplo, de outros profissionais que, de repente, são interessantes. Por exemplo, você vende roupa. De repente não é interessante você contratar um personal stylist para fazer uma consultoria, para você entender um pouquinho mais sobre moda, para quando um cliente perguntar de moda para você, você consiga conversar e mostrar uma expertise para ele sobre o tema? Às vezes 1 hora ali, Uma né? hora, exato. Fazer uma consultoria online. Hoje tem muita gente fazendo isso. Essa mentoria online, né? Então, isso são alguns indícios que eu falo, assim, dentro, né, a gente teve recentemente aqui no sábado o seminário de solteiros e o Ítalo Neiva falou sobre investimentos e tudo mais, foi incrível. Isso me abriu a mente sobre muitas coisas. Mas, por exemplo, eu trago esse exemplo pra cá agora,
Por exemplo, ele falou que existem várias caixinhas de investimento que a gente pode fazer. Dentro do seu valor, né, dentro dos custos que você tem dentro da sua empresa, de repente reservar um valorzinho, assim, mesmo que seja simbólico, mas para você conseguir contratar esse profissional, porque pode parecer, mas eu não vai ser muito relevante. Vai sim, é importante você ter conhecimento. Aqui tá tendo vários, né, aqui tem um monte de lives, se você entrar aí no Instagram da igreja, você vai ver que existe uma série com muitos outros conteúdos aqui disponíveis. Para o seu, você precisa de uma consultoria uma mentoria um pouco mais pessoal, personalizada. E tenta investir, mesmo que fala assim, vai ser só esporádico, uma vez a cada 2 meses. Mas é importante, porque às vezes essa pessoa vai te dar uma outra percepção do seu negócio também. Então, investir em conhecimento é essencial para grandes profissionais e para grandes empresários. Invista, é importante. Por isso eu tenho buscado, né, esse mundo de criatividades, né, tenho lido bastante sobre isso, para tentar suprir uma deficiência que eu tenho. Mas muita coisa eu sei que eu vou ter que buscar, né, de profissionais. Quando você vai construir uma loja ou montar, você vai lá contratar um arquiteto. Sim. Hoje as pessoas estão contratando muito coachings ali para ajudar a melhorar a imagem, como ela se coloca e tudo mais. Na sua marca, na sua empresa também. O que você quer passar? Talvez você não tenha essa percepção. Isso, né, estudou, fez pós-graduação para saber tudo isso. Não precisa saber. Você como empresário tem que saber quem eu vou contratar e o que eu quero. Caio, eu quero levar minha imagem para isso. Você precisa fazer ações assim, assado, vamos tacar nisso. E aí você vai mudando a percepção ali do teu produto, né? E colocando na posição que você deseja. Então, é isso. Muito obrigado. Ninguém mais colocou perguntas aqui, mas glória a Deus, a galera tá falando, sou super fã. Sou suspeito para falar do Caio. É o Marcelo, né? Marcelo, Inteligente, o homem de Deus, estratégia, fera, meu amigo, orgulho, ao Yara. E é isso aí, glória a Deus, né, por mais esse conteúdo. Caio, muito obrigado por poder compartilhar, né? E é isso, são as pérolas que a gente tem. Eu sei que você tem muita coisa boa aí dentro de você para oferecer, tanto para a nossa sociedade, para a tua comunidade, dentro do teu produto, do teu serviço e a sua proposta de valor. Você tem um valor. Deus abençoe e é isso aí, glória a Deus. Compartilha essa live aí com seus amigos e é isso aí. Um grande abraço a todos. Obrigado, cara. Obrigado a você. Gente, tchau e até a próxima. A gente se vê com certeza nas lives. Então tá, tchau. Tchau, tchau.